Meus amados, nós vamos hoje continuar as nossas reflexões sobre a fé. Naturalmente hoje, dia de ceia, de batismo, nós vamos tomar um tempo menor, mas nós vamos continuar no nosso assunto. Damos as boas-vindas aos que estão aqui. Esperamos que Deus nessa noite ministre na sua vida, no seu coração, te abençoe, que Ele te edifique agora com a sua palavra, que você saia daqui, querido, preparado para viver uma vida digna de Jesus. Que nós saiamos todos daqui nessa noite, mercê de Deus, mais parecidos com Cristo, que é o nosso alvo, que é o nosso objetivo. Porque o objetivo último, o objeto último da nossa fé é Jesus, querido. O objeto último da nossa fé é Jesus. Eu me lembro de duas pessoas com as quais aprendi muito, Calvino e C.S. Lewis, e os dois diziam isso: devemos nos lembrar que o objeto último da nossa fé é Jesus, sempre Jesus. Queiram abrir as suas Bíblias, queridos, em Hebreus capítulo 11 inicialmente, por favor. Hebreus capítulo 11. E eu vou ler dos versículos 1 ao versículo 4. Adalto e família, que bom ver vocês, que bom te ver, Cris, todos vocês. O Adalto fez um contato perguntando se aquela reflexão sobre fé continuaria no domingo passado. No domingo passado, quase que nós nem continuamos como igreja aqui, né? Tanto que a igreja se espalhou, parece que houve um grupo aqui que mais parecia uma célula no domingo passado. Foi o que me disseram, porque nem eu, pastor da igreja, estava aqui. Mas, de qualquer maneira, a igreja se reuniu, foi um momento bom, um momento abençoado, e a igreja se espalhou por aí, né, queridos? Privilégio esse, que bom que a igreja pôde descansar, muita gente pôde passear nesse último final de semana. Hebreus capítulo 11, versículos de 1 a 4. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Vamos orar, queridos. Meu Pai amado, meu Senhor, honra e glória, louvor, sejam ao Senhor hoje e para todos sempre. Ninguém há como o Senhor, Deus único. Pai, o culto desta noite é para o Senhor. As canções entoadas nesta noite são para o Senhor. A movimentação dos nossos lábios, dos nossos corpos, o oferecimento sincero como libação do nosso coração nesta noite, são para o louvor da Tua glória, meu Deus. E se algo não apresentamos ou não viemos a apresentar nesta noite, que seja digno do Senhor, nos perdoe por isso, mas a intenção sincera do nosso coração, meu Deus, é Te adorar, é Te glorificar o nome, é aprender também com o Senhor. Deus, eu sei que o Senhor ama a Tua igreja, eu sei que o Senhor tem zelo pela Tua palavra, por isso, meu Pai, eu tranquilizo o meu coração nessa noite por saber que, a despeito da minha indignidade, o Senhor vai falar conosco. Coloque-me nas Tuas mãos, Pai, como servo, como ministro do Senhor, na expectativa sincera de que o Senhor, por meu intermédio, para que o Teu nome com exclusividade seja honrado e glorificado, por meu intermédio o Senhor abençoe a Tua igreja. Fala conosco, Pai, edifica a nossa vida, nós estamos carentes da Tua palavra. Ministra no nosso coração nessa noite, em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém, Pai. Meus amados, hoje pela manhã
a Ana teve a oportunidade de apresentar um pouco da história de Israel e falou um pouco da geografia de Israel também, das questões de geopolíticas em Israel, ainda no tempo de quase 1000 anos antes de Cristo. Isso me fez voltar um pouco no tempo, quando nós estivemos em Israel. E lá em Israel, para nós que temos lido a palavra, andado com Jesus, estar lá, ver tudo aquilo, ver ali, poder tocar em coisas que a gente às vezes só lê na Bíblia, é muito interessante. Então tudo lá fica na memória, porque a gente está com muita vontade de conhecer tudo. Mas eu me lembrei de uma viagem que fizemos, numa dessas viagens entre o Egito e Israel, num asfalto que foi construído pelo Estado de Israel, quando aquela parte, aquela região do deserto, estava sob o controle de Israel. É uma viagem longa, uma viagem interessante, mas às vezes cansativa também, porque você só vê areia, 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 até que a gente chega a um oásis. E é muito interessante chegar ao oásis, porque parece não haver uma explicação lógica para o fato de que naquela sequidão de estio, de uma hora para outra, apareça algo verde. E isso é algo tão interessante que a própria Bíblia relata isso. Por exemplo, a Bíblia diz que quando o povo estava indo do Egito para a terra prometida, estando, se não me falha a memória, no deserto de Sur, eles chegaram a um lugar chamado Elim, e ali havia algumas fontes de águas, não me engano, 12 e 70 palmeiras. Ter uma palmeira no deserto é algo tão interessante que elas foram contadas. Nesse lugar tinha tantas palmeiras, porque não é comum, não é normal, não é natural. Por quê? Porque o sol é de um calor escaldante, é terrível, é difícil demais estar ali, quanto mais nascer, crescer e frutificar ali. Mas é o que acontece. Você sabia, por exemplo, que isso nós ouvimos também de um judeu em Israel, que quando Deus disse que a terra manaria leite e mel, esse judeu disse-nos numa certa ocasião, lá mesmo em Israel, que esse mel não era mel de abelha, mas mel de tâmara, feito com a tâmara. E essa tâmara é exatamente desta árvore que nasce, cresce, floresce e frutifica no deserto. É impressionante. Enquanto as folhas e os frutos, as flores e os frutos estão lá fora enfrentando o sol causticante, as suas raízes estão lá buscando água onde possa encontrá-la. Eu me lembrei desse texto, aliás, desses acontecimentos, por causa desse texto. Nós vamos seguir falando sobre fé, queridos, a partir do relato de Hebreus capítulo 11. E nós vamos tomar, porque o Espírito Santo, ao falar sobre a fé, fez essa opinião, tomar referências históricas, para entendermos a fé que, como disse Judas, de uma vez por todas foi entregue aos santos, e que o apóstolo Paulo chama de a fé evangélica, pela qual nós devemos lutar. Então nós vamos seguir essa trilha, nós vamos seguir esse caminho proposto, o caminho da vida destas pessoas, cuja caminhada na presença de Deus nos vão servir de referência. E a partir destas pessoas é que nós vamos buscar continuar entendendo, depois daquele preâmbulo de 15 dias atrás, nós vamos continuar agora entendendo a fé evangélica, nessa noite, a partir da vida de Abel. E para entender um pouco melhor, desde já, a vida de Abel, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4, por favor. Gênesis no capítulo 4. Versículos de 1 a 7.
coabitou o homem com Eva, sua mulher. Isso significa, queridos, que tudo está no começo. Coabitou o homem com Eva, esse homem é Adão. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor, então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E aqui, meus amados, nós temos a razão pela qual eu contei essa história toda das palmeiras de Israel, daqueles espaços verdes em meio àquele terreno árido do deserto, porque aqui nós temos uma primeira lição. Meus amados, a fé evangélica germina, cresce, floresce e frutifica na adversidade. Assim como aquelas palmeiras, não só palmeiras, umas pouquíssimas árvores, como a acácia, por exemplo, que nascem naquele deserto, e até onde sei, sem que ninguém tenha ido lá para plantá-las, mas estavam dentro do plano de Deus que elas nascessem ali. Quando nós olhamos para a vida de Abel, queridos, esse justo que vai perder a sua vida, não obstante ser o justo, e nós observamos nesses primeiros momentos da criação de Deus, porque o texto deixa claro: o primeiro homem coabitou com a primeira mulher e teve 2 filhos. É claro que a essa altura outras pessoas já estavam por lá, mas há um retorno à história e diz como aconteceu com esses 2 primeiros filhos, Caim e Abel. Eram só, em princípio, pelo menos no relato aqui, 4 pessoas: o pai Adão, a mãe Eva, Caim, o irmão, e Abel, o homem que está sob nossa observação nessa noite. Mas, amados, vamos pensar aqui agora nessa família. A mãe. Quem era a mãe de Abel? A mãe de Abel era uma mulher que conversava com Satanás. Quem era o pai de Abel? O homem que ouvia os conselhos ruins da esposa que conversava com Satanás. Quem era o irmão de Abel? Um homem mau. Aliás, João, numa das suas epístolas, diz que ele era um homem do maligno. Um homem do maligno, invejoso, assassino, um pecador quanto mais. E em meio a isso, Abel. Quer maior adversidade do que essa? É preciso crescer numa família dessa, florescer e frutificar numa família dessa. Pois Abel, a despeito desta circunstância, dessa situação absolutamente desfavorável, tornou-se, pela graça de Deus, um referencial de fé, que mereceu ser colocado, ter sido colocado o seu nome nesse hall de heróis da fé.
nessa família complicada, nesta família por onde o pecado entrou em toda a humanidade, tinha um filho. Que Jesus Cristo, quando apontou para os fariseus e falou do sangue dos justos que recairia sobre eles, ele começou dizendo que este sangue tinha começado com o sangue do justo Abel. Quem foi que disse que Abel era justo? Jesus disse que ele era justo. Nessa família difícil, nessa família complicada, no momento em que o inferno estava dialogando com as poucas pessoas, quatro pessoas, uma que falava com Satanás, a outra que ouvia os conselhos de quem ouvia o inferno, a outra que matava, e Abel. Mas ele cresceu, floresceu e frutificou para a glória de Deus. Vocês sabem, meus amados, na nossa geração, no nosso tempo, há uma pregação falsa, de que a adversidade é para os que estão em pecado. Eu já ouvi isso. Se adoeceu, é pecado. Se o problema não se desfaz, é pecado. Se você tem um problema prolongado, então você não está perto de Deus. Mas, irmãos, a história bíblica desmente esse tipo de afirmação. Ao contrário, irmãos, desde esta primeira família, desde a primeira, até todas as histórias relatadas da palavra de Deus estão recheadas por experiências assim. Servos e servas de Deus que nascem, crescem, florescem, frutificam em meio à adversidade. Vamos nos lembrar de uma dessas pessoas, por exemplo, e eu faço por causa do nome dela, só por isso. Aliás, especialmente por isso. Você se lembra da história de Jabes? Há um livro que foi traduzido aqui no Brasil, que fez sucesso demais nos Estados Unidos, que conta a história desse Jabes. A história de Jabes está contada em 2 versículos da Bíblia. Livro das Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10, só isso. Mas se você observar o versículo 7 e depois o 11, você vai perceber que parece uma lista telefônica sem os números, só nomes. Nomes de heróis, nomes de figuras importantes da história de Israel. Mas quando chega em Jabes, o Espírito do Senhor entendeu que ali merecia um relato diferenciado, a começar pelo nome. Sabe o que significa literalmente o nome Jabes? Aflição. Já pensou você ter um nome desse? Como é o teu nome? É aflição. Aflito, sofrimento, dor, angústia. É terrível só de imaginar a palavra, essa palavra aflição. Agora imagine levar isso no próprio nome. Afligir. Se você ler em casa o versículo 9, você vai perceber que foi a própria mãe que pôs esse nome nele, por causa da dificuldade que ela teve em ter o filho. Aí deu a ele esse nome, afligir. Aliás, não é aflição, é afligir. Significa dizer, queridos, que a história desse homem estava marcada desde o nome para ser isso, aflição. Aí ele faz uma oração, só isso, só uma oração. E o que ele pediu na sua oração tão singela? Ele pediu, primeiro, que Deus o abençoasse. Segundo, que Deus alargasse as suas fronteiras. Terceiro, ele pediu vitória sobre o maligno e finalmente vitória sobre as aflições. Ele pediu vitória sobre os inimigos fora dele, sobre os inimigos dentro dele, que Deus abrisse as suas fronteiras e que Deus o abençoasse, e que a mão do Senhor estivesse permanentemente estendida sobre ele, para que isso lhe acontecesse. E encerra-se aí o relato da vida desse homem. E por que isso me chama a atenção, queridos? Porque o texto começa dizendo que entre os notáveis,
Jabes foi mais notável ainda. Um homem que até o nome indicava aflição, foi o notável entre os notáveis. Não é incrível isso? Essa é a fé evangélica. Você nasce numa família que não quer nada com Deus. Você vive cercado de pessoas no trabalho que não quer nada com Deus. Não querem nada com Deus. Além também das lutas, das dificuldades do cotidiano. E mesmo assim, você avança. Mesmo assim, você cresce. Mesmo assim, você dá fruto para a glória de Deus. Essa é a fé evangélica. Em que ocasião, queridos, em que circunstância o pai da fé mostrou a sua fé? Quando foi que o pai da fé, como é conhecido Abraão, mostrou a sua fé? Ele o fez na hora que se dispôs a oferecer o seu filho em sacrifício a Deus. Quando a gente tem uma criança que adoece, a gente quer adoecer no lugar dela. Agora imagine pegar o próprio filho, levantar um cutelo, uma arma cortante, para separar a cabeça do filho do próprio corpo, ali você fazendo isso, imagine. E a Bíblia diz que aí Abraão foi justificado pela sua fé, e ele se tornou o pai da fé. Que situação difícil essa, queridos. É ruim ver um filho doente. Agora imagine pegar o próprio filho, pôr sobre um altar e se dispor a cortar o pescoço desse filho, porque Deus mandou. Naturalmente isso não aconteceu, porque Deus não aceita sacrifício humano. O único sacrifício humano oferecido que o pai recebeu foi o do próprio filho. Mas foi ali na adversidade que ele mostrou a sua fé. Eu fiquei pensando assim, queridos, vocês sabem que eu gosto de contar histórias. Vocês sabem que eu, como professor de homilética, acredito que a história traz luz sobre o que a gente quer falar. E por isso você se lembra da história e recorda o que eu queria dizer, não é isso, querido? Mas você sabe, amado, eu fiquei com dificuldade de contar uma história. Porque eu pensei assim, qual o momento da vida da Ana e da minha vida nessa caminhada de ministério foi um momento aflitivo, difícil, e ficou difícil definir qual não tinha sido. Eu disse, vai ficar complicado agora para eleger aquilo que eu venho a dizer. E aí me lembrei de tantos momentos, tantas horas, tantas circunstâncias. Me lembrei, por exemplo, do tempo em que nós tínhamos um programa de rádio e de televisão. Eu já disse uma vez a vocês, queridos, pagar televisão é um negócio caríssimo, caríssimo. Acho que já tem uns 10 anos que a OK FM de Brasília se dispôs a me oferecer um espaço de 10 minutos, meia-noite, entre meia-noite e meia-noite e 10, há uns 10 anos custaria R$20 mil. Rádio e televisão é muito caro, e nós tínhamos um programa no rádio e outro na televisão. E eu nunca pedi dinheiro na televisão, nem para pagar o próprio programa. Nós não pedimos esse dinheiro. E aí eu me lembro como era difícil. Sabe por quê, queridos? Porque às vezes nós tínhamos que usar todo o salário. Nós abrimos 5 empresas, todas elas quebraram. Nós íamos tirando o que podia de lá e botava nesse programa de rádio e televisão, até que quebrava a empresa. A gente parava um tempo a empresa e começava outra. Eu me lembro que numa delas nós tínhamos 244 mulheres que vendiam roupas da nossa loja. Vocês sabem quanto nós tiramos dessa loja para nós? Que eu me lembre, um jantar ou outro, nada mais. Não me lembro de ter nunca, nem uma única vez, tirado ao menos um salário mínimo para pagar a Ana, que estava lá na loja como gerente. Nunca aconteceu. Mas vocês sabem, amados, aí eu me encontro com pessoas, às dezenas e às centenas, que ainda hoje, mais de 10 anos depois que nós saímos do ar, que ainda hoje
se lembram do que ouviram e da transformação que Deus operou na vida delas, naquele momento. Às vezes a gente saía lá do rádio, da TV, voltava para casa, não tinha nada em casa, nada. Eu estou fazendo uma casa tem 25 anos, não terminei até hoje. Mas nesta caminhada, o Senhor nos permitiu ver milhares de pessoas tendo as suas vidas transformadas. Meu querido, nós não estamos nesta noite dizendo que por ser um discípulo de Jesus nós nos tornamos amantes da adversidade, amantes do sofrimento. Nós não somos pessoas doentes psicologicamente, não somos. Nós não somos masoquistas, nem queremos nem gostamos de sofrer. Mas a verdade é que praticamente, se você observar a história do cristianismo, queridos, em todos os tempos, todas as pessoas que Deus usou como um diferencial na história, a vida não foi fácil. Não foi. Eu não me lembro de uma que tenha sido. Há poucos dias eu postei uma mensagem muito rápida, uma parte de uma mensagem de Billy Graham, aquele pregador americano que eu admirava e admiro até hoje, que por causa dele tive tanta vontade de ser pregador. E eu me lembro que com 17 anos eu ouvi Billy Graham dizendo isso. Aquele homem que pregou para mais de 200 milhões de pessoas, tanto presencialmente quanto pelo rádio e pela televisão. E ele dizia assim, naquela ocasião lá em São Paulo, ele diz: olha, cada vez que eu saio da minha casa para ir para algum país pregar, e que Deus vai fazer algo de grandioso, praticamente é a conta de eu sair e receber a notícia de problema que está acontecendo em casa. Um filho que adoece, alguém que cai, uma perna que quebra. Ele disse: eu já me acostumei. Já me acostumei com isso e sei que essas retaliações nunca impediram que Deus fizesse a obra que queria fazer por meu intermédio. Naturalmente eu não posso me recordar aqui palavra por palavra do que ele disse, queridos, mas eu me lembro com clareza que esse foi o sentido do que ele nos disse naquele dia. Não estou com isso afirmando, querido, que para ser uma bênção, para frutificar no reino, você tem que sofrer. O que eu estou dizendo na realidade é: se você está em luta, se você está em adversidade, se você está em sofrimento, não significa que isso seja decorrência do fato de que você se afastou de Deus, ou está em pecado, ou coisa parecida, ou porque Deus não quer te abençoar, ou porque você não tem fé, ou porque você não é pentecostal bastante. Não, isso não quer dizer que você esteja nessa condição. Pelo contrário, eventualmente isso pode estar acontecendo exatamente porque você se dispôs na mão de Deus para dar fruto. Você já ouviu aquele ditado popular que só se joga pedra em pé de laranja que dá fruto? É verdade. No que não dá fruto só fica olhando, mas quando tem laranja lá para colher, eventualmente é isso que acontece. Queridos, a fé evangélica germina, cresce, floresce e frutifica na adversidade. Aqui nesta igreja e aqui neste ministério, nós temos muitos exemplos do que eu estou falando aqui agora. Esta igreja, este ministério, é um exemplo de que a fé germina nessa condição, frutifica nessa condição. Abel foi considerado pelo próprio Jesus como o justo Abel, o justo Abel. Mais ainda, queridos, a fé evangélica faz do discípulo de Cristo um resignado e um resiliente. Uma pessoa ou outra, por favor, não se assuste com essas palavras. Vocês vão ver que elas têm sentido. A fé evangélica faz do discípulo de Jesus uma pessoa resignada. O que é ser, meus amados, uma pessoa resignada? É aquela pessoa que aceita que o sofrimento é uma realidade. E que vai lutar contra a razão desse sofrimento e não com a existência do sofrimento, porque, queridos, neste mundo haverá sofrimento. Haverá sofrimento. Jesus Cristo disse isso, meus amados.
4 eu disse: Adão, Eva, Caim e Abel. Quem era o justo? Abel. Quem morreu? Abel. E aí a gente diz assim, mas Deus, o justo foi o que morreu. Será que Abel devia ter feito uma corrente, caminhado no sal grosso? Será que ele tinha que fazer algum tipo de simbolismo de fé para que Deus o livrasse daquela circunstância? Irmãos, Deus reconheceu, aceitou e aprovou a vida de Abel, mas quem morreu foi ele, e quem o matou foi o próprio irmão. E alguém poderia dizer, está vendo, não valeu a pena, não adiantou crer, não adiantou esperar em Deus. Mas, irmãos, não é assim que a fé evangélica nos ensina a encarar o sofrimento e a dificuldade. A fé evangélica nos ensina a reconhecer com resignação que o sofrimento é uma possibilidade real nesta vida. Jesus Cristo, falando aos seus, lá no Monte das Oliveiras, o que ele disse? Ele disse, vocês são felizes, são bem-aventurados, quando por minha causa vocês forem injuriados e perseguidos, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Não tinha essa conversa de tudo vai dar certo sempre. Não tinha isso. Não havia essa mensagem ufanista de sucesso permanente. Não, queridos. Jesus ensinou os seus discípulos a se resignarem. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aí você diz, está vendo? Jesus venceu. Jesus venceu as aflições do mundo. Sabe como ele venceu as aflições do mundo? Sendo negado pelos discípulos, preso pelos seus conterrâneos, entregue ao Império Romano, chicoteado, com uma coroa de espinhos na cabeça e morrendo numa cruz. Venceu o sofrimento, venceu as aflições. Ele não estava dizendo assim, elas não existirão. Ele estava dizendo, aconteça o que acontecer, você vai suportar, porque eu suportei. E quando ele disse isso, ainda nem tinha passado pela cruz. Essa é a diferença, queridos. Meus amados, ter fé não significa não passar pelo sofrimento. O que mostra se a gente tem fé ou não é como a gente passa pelo sofrimento. E não deixar de passar por ele. Não, se você é uma pessoa de fé, vai dar tudo certo. Você não vai sofrer, você não vai ter problema. Abel era um homem de fé. O meu nome e o seu não estão na Bíblia, o dele está. Abel era um homem de fé. E morreu. Como ele morreu, não sabemos. Mas você imagina ser morto pelo próprio irmão. A resignação, queridos, é uma qualidade, uma virtude dos que efetivamente entendem a fé evangélica de uma vez por toda entregue aos santos. Quando eu falo fé evangélica, queridos, não pense na igreja evangélica. Pense em todo o conjunto do ensino do evangelho. Eu não estou pensando numa igreja especificamente, mas no evangelho de Jesus. Não sou eu não inventei essa expressão, é como está escrito na Bíblia. Presta atenção nesse texto aqui, nessa frase, queridos. João capítulo 11, versículo 3. Palavra dita pela irmã do enfermo. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. De quem é que esse texto estava falando? Você se lembra, queridos? Lázaro. Uma das irmãs de Lázaro disse, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Deus prometeu curar todo mundo, então Ele ama você, vai te curar hoje. Ninguém que chegou aqui vai sair doente. Quem está devendo vai pagar as contas. Todos os lares terão harmonia 100%. Esta mensagem ufanista não faz parte da mensagem do Evangelho. Senhor, aquele a quem o Senhor ama. Jesus deixou de amar alguém, queridos? Não.
mas esse ele amava de modo especial. Era seu amigo chegado Lázaro. E o amigo chegado de Jesus, o Deus que tinha se feito gente, estava como? Enfermo, doente. Mas aí foi só a notícia chegar e a doença foi embora, verdade? O que aconteceu? Morreu. Lázaro morreu. Quando Jesus chegou onde estava Lázaro, uma das irmãs dele disse assim: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Veja a situação, queridos, ela está jogando agora nas costas de Jesus. Nós avisamos que teu amigo estava doente, estava enfermo, o senhor não vê, ele morreu. Eu não vou entrar nessa história, porque já, noutra ocasião, já falamos sobre essa história, e eu não vou reprisar. Mas, queridos, o fato é que Jesus tinha dito, essa doença não é para a morte, o homem morreu. Mas é porque Jesus sabia o que vinha depois, irmãos, a ressurreição. Ele ressuscitou Lázaro. Irmãos, por que tem essa história na Bíblia? Para mostrar que Jesus tinha poder? Irmãos, para mostrar que nós hoje nos resignamos em face das dificuldades, mas todos nós sabemos que nós seremos ressuscitados com Cristo e reinaremos com Ele em glória. Amém, queridos? Porque o Senhor tem nos dado esta bênção, essa vitória e essa certeza. Essa é a fé. Nós nos resignamos em face do sofrimento. Por quê, queridos? Porque nós sabemos para onde estamos indo, e sabemos o que nos aguarda, e sabemos que vai chegar logo. É por isso que a gente se resigna e aceita. Se resigna e aceita. Por quê? Porque nós sabemos que o Senhor tem nisso tudo um grande propósito. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Em Atos 5:41, nós lemos o seguinte, queridos: e eles quem? Os apóstolos se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Aleluia. Sabe o que estava acontecendo aqui, queridos? Os apóstolos foram presos, estavam na cadeia e geralmente apanhavam, e eles foram soltos. E quando eles saíram, depois de sofrerem por causa de Jesus, eles se regozijaram, fizeram festa. Por quê? Porque a mão poderosa de Deus pôs fogo em todo mundo que fez mal a eles? Não, eles estavam em festa porque eles achavam que era um grande favor de Deus considerar-os dignos de sofrer por causa do nome de Jesus. Isso se parece com o que a gente está ouvindo hoje, queridos? Não se parece mesmo. Hoje, o verdadeiro crente, estão ensinando por aí, é aquele que, com ele, se tem problema, Deus resolve. E esses aqui diziam assim: obrigado, Senhor, porque eu pude sofrer por causa do teu nome. Eu não mereço tanto, mas o Senhor me deu esse presente. Saíram regozijando. A gente faz culto em ações de graça porque filho passa no vestibular, porque o doente saiu do hospital, porque criança nasceu. Eu ainda não vi ninguém fazendo porque sofreu por causa de Jesus. Senhor, mas que bênção, que privilégio que eu tenha sofrido porque eu mostrei amor, que eu tenha sofrido porque eu preguei, que tenha sofrido porque eu mostrei que tinha compromisso contigo. Muito obrigado, eu não merecia, mas o Senhor me deu esta graça. Resignação, é isso que a fé evangélica nos leva, queridos. Nos leva à resignação. Nós aceitamos o sofrimento do justo, porque isto pode ser parte de um projeto maior de Deus. E eu digo mais ainda, porque eu falei que a fé evangélica, queridos, nos ensina a sermos resignados e resilientes. A palavra resiliência é tomada por empréstimo da física, e nós entendemos bem o significado dessa palavra quando nós pensamos naquela vara, pensando agora nos Jogos Olímpicos, aquela vara daquele que faz o salto em altura. Ele vem correndo com uma vara na mão, e ele coloca a vara, a ponta da vara, num determinado lugar e se projeta para saltar um obstáculo. E no momento que ele joga todo o seu peso sobre a vara, ela verga, ela se dobra completamente e o projeta para cima. E depois que a vara faz isso,
ela volta ao estado anterior. É aquela velha ideia de que verga, mas não quebra. Dobra-se, mas não quebra. Essa é a fé. A fé não diz que nós não possamos nos dobrar, que não haja sobre nós ventos tão fortes que a gente venha se dobrar. O importante é que Deus nos ensina a resiliência. Significa dizer, depois de todo o sofrimento, depois da dor, depois das lágrimas, a gente glorifica. Paulo apanhava e, surrado nas costas, cantava louvores a Deus. Isso é resiliência, amados. É glorificar, adorar em meio ao sofrimento. Eu vou ler para vocês aqui, queridos, mais uma vez, versículo 4 de Hebreus 11 que nós lemos. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Vejam só, por meio dela, ou seja, por meio da fé, presta atenção, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Nem a morte foi capaz de impedir que aquele homem, servo de Deus, cumprisse o propósito de deixar uma mensagem. Dobra, mas não quebra. Nem a morte. O discípulo de Jesus não pode ser vencido nem pela morte, porque a morte é inimiga de Jesus, Jesus é inimigo da morte. E a palavra do Senhor diz que o último inimigo que ele vai vencer é a morte. E há um desafio do apóstolo Paulo: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde é que está? Não temos medo, não fugimos da raia, estamos preparados, estamos prontos. Nós aceitamos a dificuldade. E como é que nós aprendemos a aceitá-la? Observando a vida daquele com quem nós queremos nos parecer, observando a vida daquele que viveu para que nós conhecêssemos o Pai, porque quem conhece o Filho, conhece o Pai. Aquele com quem, repriso, queridos, nós queremos nos parecer, olhando por Jesus, é que nós aprendemos a resiliência, nós aprendemos a sofrer e ficar firme, sofrer e não retroceder no propósito, sofrer e não abandonar a palavra. Isso é fé, essa é a fé evangélica. A fé evangélica não é mostrada quando a gente dá o testemunho de ter saído do sofrimento. A fé evangélica é mostrada quando a gente fica firme, a despeito do sofrimento. Festejar depois que sai do sofrimento, até ímpio pode fazer. Até ímpio pode dizer, passei por uma luta e agora estou bem. Estive no hospital, mas vivi. Fui acidentado, mas estou vivo. Até um ímpio pode dizer isso, mas só um discípulo de Jesus pode dizer: a minha vida está terrível, a luta está renhida, difícil, forte, às vezes penso que além das minhas forças, mas eu estou firme em Jesus. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição, nós não somos dos que retrocedem. Essa é a fé evangélica. Não retrocedemos. A luta é grande, mas nós não retrocedemos. Resignação, resiliência. Finalizo, queridos. A fé evangélica sabe que a vida justa é a melhor oferta para Deus. É isso que nós vamos aprender com Abel. Volta de novo os seus olhos para Gênesis no capítulo 4. É isso que nós aprendemos com a fé evangélica, queridos. Que a vida justa é a oferta que Deus realmente mais espera de nós. Veja que o versículo 3 diz que depois de um tempo Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do rebanho. Eu sei que há aqui, queridos, alguns que tentam interpretar esse contexto, essa situação, melhor dizendo, tentando mostrar que, na verdade, o sacrifício da ovelha era uma prefiguração daquilo que aconteceria com Jesus, etc. Eu, pessoalmente, sou tendente a acreditar, queridos, que Deus não tem preferência em relação à ovelha e algum outro fruto da terra. Sinceramente, não vejo essa diferença. E me parece, pelos outros textos
correlatos que aqui não quer dizer isso, porque aquilo que realmente agradou o coração de Deus foi o coração de Abel, porque o texto continua e diz assim: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. O texto não diz simplesmente que ele se agradou da oferta de Abel, diz se agradou de Abel e da sua oferta, primeiro dele. E agora, queridos, o texto continua dizendo: ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim, descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Olha só o que diz agora: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal. Deus está fazendo uma avaliação do procedimento de Caim, não é da oferta dele, é do procedimento dele. E agora, olha a maneira como Deus arremata aqui, queridos: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Qual era o desejo maligno que estava no coração daquele homem, queridos? Matar o irmão, por causa da inveja. E Deus diz: Caim, se você proceder direito, você vai ser aceito. Ele não disse assim: se você proceder direito, eu vou aceitar a tua oferta. Se procederes bem, é certo que serás aceito. O que estava sendo aceito ou rejeitado aqui, queridos, não era a oferta, eram as pessoas. Porque o coração de Abel era justo, o coração de Caim era maligno, era um coração assassino, invejoso. Ele se arremeteu contra o próprio irmão, queridos. Isso me faz lembrar de Saul, quando ele voltou, trazendo como despojo de uma batalha aquilo que Deus tinha proibido que ele trouxesse. E aí, quando foi arguído por Samuel, ele disse assim: eu trouxe para oferecer oferta ao teu Deus, é para sacrificar a ele que eu trouxe esses bois e todas essas coisas. E Samuel respondeu mais ou menos assim: tem o Senhor porventura tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. De novo eu tenho que me voltar para a igreja nos nossos dias, e alguns irresponsáveis estão dizendo por aí, passando a ideia por aí, de que o que você tira do seu bolso, da sua conta bancária e entrega na igreja é que vai mostrar o tamanho da sua fé. Alguns que vão responder por isso diante de Jesus chegam a dizer assim: se você quer uma grande bênção, traga 100, quer uma maior ainda, traga 1000, quer mais tanto, traga mais 5.000, e aí por aí vai. Esses mercenários responderão por essas heresias diante de Deus, e não sou eu que o diz, a palavra do Senhor os adverte. A oferta que Deus espera primeiro da nossa vida, queridos, não é aquilo que tem na conta bancária. O que Deus espera de nós é um coração puro, uma vida reta, aprovada por Deus. Deus chegou a prevenir Caim, ele disse: o mal está batendo na tua porta, Caim. Ele vai ser contra ti o teu desejo, mas a você cumpre dominar esse desejo. Ele não dominou, matou o irmão. Quando Deus perguntou pelo irmão, ele disse: eu sou lá tutor do meu irmão, não tem nada com isso. Não vamos continuar, porque a história não é de Caim, é de Abel. É Abel que nos interessa aqui. Deus aprovou Abel, por isso aprovou a oferta dele, queridos. Você pode tentar até alguém, desculpe eu ter usado ter dito você, queridos. Se alguém pensa que pode lavar a sua consciência dando dinheiro para a igreja, dinheiro fruto de uma vida de pecado, fruto de brejerice, esta pessoa está brincando com Deus. Como dizia Catarina, é uma pessoa que está batendo na cara de Vossa Majestade, e Vossa Majestade tem a vida dessa pessoa na mão. Ninguém compra Deus, porque Deus não precisa de nada que nós tenhamos para dar para Ele, mas Deus espera o nosso coração justo, queridos. Um dos símbolos da reforma que eu amo é um desenho
que tem uma mão estendida com um coração dentro, e uma expressão em latim, que diz assim: meu coração puro e meu coração te ofereço, ó Senhor, puro e sincero. Oferecer a Deus um coração puro é o que Deus espera de você, querido. Espera de mim, espera de nós. E é isso que a fé evangélica nos ensina. Porque, querido, aquele que tem o coração no altar, o dinheiro é só uma forma de participar no avanço do reino, do crescimento da igreja. Ele não tenta comprar nada com isso. Ele o faz porque tem prazer em contribuir e vai fazê-lo. Mas ele o faz não para esperar com isso uma resposta positiva da parte de Deus. Ele faz pelo prazer de saber que com essa oferta outras pessoas também vão conhecer o mesmo evangelho. Mas a oferta que Deus espera é um coração puro, queridos. Eu finalizo lembrando de Levíticos 8:30. O que está escrito em Levítico 8? A consagração do sacerdote. Eu sei que o meu reitor de seminário, o reverendo Francisco Leonardo, gostava muito disso, então ele falava e escrevia muito sobre isso. No dia da consagração do sacerdote, queridos, ele tinha que ser ungido com óleo. Então era ungido as suas vestes, era ungido o seu polegar, a sua orelha. Não vamos entrar nesses detalhes, mas tem uma coisa que às vezes a gente esquece. No versículo 30 desse capítulo 8 diz que a veste do sacerdote, antes de receber o óleo, recebia o sangue. Porque o óleo da unção é colocado sobre o sangue. Na nossa geração, queridos, virou farra esse negócio de ungir com óleo. Óleo para tudo que é lado. Óleo em tudo que é cabeça, em tudo que é porta, em tudo que é carro, em tudo que as pessoas têm e acham que precisam de algum fetiche para proteger, põe a óleo. É óleo para todo lado. E assim basta que alguém diga: vá na minha casa, por favor, orar por mim. Aí lá vai, já com óleo, passa na porta, passa na cama, passa para todo lado. O óleo tem valor inútil se ele não for colocado sobre o sangue do Cordeiro, queridos. Porque a santificação, a consagração do sacerdote era por meio do sangue do Cordeiro que foi imolado. Não adianta oferecer dinheiro a Deus na igreja. Não adianta oferecer o meu trabalho para Deus. Não adianta oferecer nada se eu não tiver primeiro um coração puro e sincero para oferecer a Ele. E o que purifica o nosso coração é o sangue do Cordeiro de Deus. É o sangue de Jesus. Antes de pôr o óleo, põe o sangue. Antes de ungir com óleo, certifique-se de que aquele cuja vida vai ser ungida já recebeu o sangue do Cordeiro, já está sob a proteção do sangue, já está lavado no sangue do Cordeiro. Porque senão, querido, você estaria com isso dizendo assim, que a bênção de Deus é para qualquer um, viva como quiser, mas a bênção está aí, o óleo está dado. Eu sei que há pessoas, inclusive, que são chamadas para casa de gente que está possessa por demônio, e sem conversão, sem mudança de vida, sem nada, unge todo mundo para libertar, para salvar, para curar. Queridos, o que salva é o sangue do Cordeiro. A bênção de Deus, que é representada no óleo da unção, é para aqueles que estão debaixo do sangue do Cordeiro. O que Deus espera de nós é um coração puro. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Quando Jesus disse isso, queridos, ele estava olhando para uma moeda, não foi? E há quem possa equivocadamente pensar que ele está dizendo assim: dá uma parte de imposto para César e a outra parte dá de dízimo para Deus. O que ele estava dizendo é: essa moeda não tem a cara de César, dá para César. Agora a tua vida, o teu coração dá para o Pai, dá para Deus. Alguém poderia dizer assim: pastor, você está jogando contra o patrimônio, porque essa igreja precisa de dinheiro para avançar. E olha que eu digo a vocês, precisa mesmo. Não é isso, Marcos? Nós estamos plantando uma igreja no Paranoá, numa luta, numa falta de dinheiro daquelas. A obra que Deus encomenda, Ele paga. Se Ele não pagar, é porque não é dele. É essa a nossa convicção, é essa a nossa fé.
Não vai me preocupar, querido, se nós não tivermos mais tempo, mas vai angustiar muito o meu coração de pastor, se Jesus voltar nessa noite e disser: eu estou à procura de corações sinceros. Eu espero que em cada cadeira desta igreja nessa noite ele encontre o coração puro e sincero oferecido a ele. Amém? Porque essa é a fé evangélica. Que Deus nos ajude. Amém, queridos? Pai querido, obrigado por esta noite. Obrigado pela tua palavra. Meu Senhor da glória, pela tua própria palavra nós aprendemos que no muito falar não falta tropeço. Se houve tropeço do teu servo, Senhor, em relação àquilo que o teu Espírito quis ministrar à igreja nessa noite, eu te suplico que o Senhor traga o esclarecimento devido, a fim de que nós possamos voltar para casa todos edificados. Nos ajuda, Senhor, a enfrentar os embates, as dificuldades desta vida, com resiliência, com resignação, com firmeza de propósito, sem retroceder, vergando às vezes, Pai, mas quebrando nunca, porque nós queremos permanecer firmes no Senhor. Prepara-nos agora para a ceia que se seguirá. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a nos lembrarmos de que esta ceia é do Senhor e não nossa, mas que nós somos, pela tua mercê, convidados a fazer parte dela, porque o Senhor nos fez filhos por causa do teu sacrifício na cruz. Obrigado. Nós nos sentimos amados pelo Senhor, muito amados, e esta ceia é um exemplo disso. Nós a oferecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai.